Deputado, obrigado por ter topado aqui a entrevista para o Metrópolis. E eu já começo perguntando como que o senhor define o missão? Porque a gente tem no Brasil, teve nas últimas décadas no Brasil, dois partidos muito bem definidos sempre. Um partido à direita, um partido à esquerda. O PSDB mais à direita, o PT à esquerda. Depois o PSL, agora o PL. Como que o Missão se encaixa nisso? Como que vocês apresentam o Missão para os seus eleitores? Obrigado pelo convite, né? Primeiro eu discordo de você que o PSDB estava muito mais à direita, né? O PSDB era social-democrata. Dentro do espectro... Sim, comparado com o PT... O que tinha no país no momento, ele estava mais à direita, não necessariamente era de direita. Igual hoje os comunistas dizem que o PT é neoliberal, realmente, comparado com os comunistas, o PT é neoliberal. Mas... eu também discordaria que o PL é um partido de direita. O PL é um partido centrão, né? Que serve de barriga de aluguel para os bolsonaristas, né? É o Valdemar da Costa Neto. Sim, gente, me desculpe, o Valdemar da Costa Neto, ele não é um sujeito de direita. Ele foi preso no mensalão, né? Continua conduzindo alianças pelo país que não tem nada de programáticas, que não tem nada de ideológicas. Então, acho que o Partido Missão, primeiro, né? Não tem nenhum histórico de corrupção, né? Considerando a trajetória do MBL, mas porque o partido acabou de ser criado. Tem coerência e profundidade ideológica, coisa que o bolsonarismo não tem, né? Tanto que você vê que tudo que une o bolsonarismo é a figura do Bolsonaro. Não tem nenhum programa, né? Que você fala, não, o bolsonarismo acredita em quê na infraestrutura? Acredita em quê na defesa? Acredita em quê em educação? Acredita em quê em saúde? Então não tem programa. O que o Bolsonaro disser que é o programa. Tanto que no governo Bolsonaro você tinha a pauta do combate à corrupção. E aí o afrouxamento da lei de improbidade administrativa, e aí uma tentativa de minar os procuradores e os promotores que enfrentavam a corrupção, mudando a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Aí você teve a criação do juiz de garantias, né? A emenda do Marcelo Freixo, que o Bolsonaro sancionou para salvar o Flávio da cadeia. A própria nomeação do Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, que proibiu o modelo de força-tarefa para enfrentamento à corrupção. Então, os bolsonaristas foram a favor de tudo isso, né? Da PEC da impunidade, na época que depois foi reformulada agora para a PEC da blindagem, que a gente conseguiu derrotá-los 2 vezes já. Espero não ter que derrotar a terceira, né? Mas se tiver a gente faz também, não tem problema. Na parte econômica, né? Era para ser um liberalismo, fiscalismo, aí chegou no último ano de mandato, o PT votou junto com os bolsonaristas a PEC kamikaze, que o próprio Paulo Guedes se chamava de kamikaze. Todas as 22 vezes que o bolsonarismo furou o teto de gastos, o PT também votou junto. Então, nós temos um programa, né? Diferente deles, a gente tem, que inclusive é um programa de discussão permanente. A gente tem o que a gente chama de livro amarelo, que tem discussões com especialistas de todo o país, em cada setor de políticas públicas, e que é um programa que é levado debaixo do braço, desde o militante até o candidato à presidência da República. Então... E coragem para fazer enfrentamentos que o bolsonarismo, especialmente a família Bolsonaro, não tem, né? Então, eu diria que nós estamos no espectro de direita, com coerência, com um preparo que o bolsonarismo nunca teve, com um programa. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que vocês estão pensando para esse ano de 2026, para as eleições. Quantos candidatos o Missão está pretendendo lançar e em quais estados? Como que vocês estão organizando essas candidaturas nos estados? Nós vamos ter 54 chapas, né? Que é 27 em todos os estados para deputado federal, 27 em todos os estados para deputado estadual. Então, todo estado, o Partido Missão vai lançar candidato. Em alguns, você tem candidatura para governos estaduais. Hoje saiu pesquisa, aliás, também com o meu nome para o governo do estado. É uma avaliação que a gente vai fazer também em junho, se eu disputo o governo do estado de São Paulo ou se eu disputo a reeleição. Então, em todos os estados a gente vai ter chapa, em todos os estados a gente quer fazer votos para deputado federal, e a gente está muito otimista também com a pré-candidatura do Renan. A gente acha que isso vai trazer muito voto de legenda, né? Os partidos, geralmente, quando tem candidaturas à presidência forte, convertem os votos que o presidente tem 30%, 35% para a legenda, o que já ajuda também a eleger deputados, ainda que eles não tenham ainda tanta expressão nos seus estados. O Renan vai arrastar a eleição de deputados federais. Então, basicamente, no país inteiro a gente deve ter candidaturas. Deputado, trazendo um pouco mais essa discussão do programático do Missão, no último congresso do MBL, e aqui eu trato o MBL como Missão, como uma continuidade do que foi esse movimento Brasil Livre, do que é o movimento Brasil Livre.
No último congresso de vocês, no final do ano passado, vocês trouxeram um pensador muito interessante que é o Curtis Yarvin, né? Que conversou, que fez a palestra, inclusive deu uma entrevista aqui para o Metrópolis. E ele, que é um desses pensadores proeminentes do debate norte-americano, traz muito esse debate da crise da democracia ocidental, que é um pensamento que outros pensadores, especialmente os norte-americanos, como o Patrick Deneen, o Adrian Vermeulen, também tratam dessas ideias do que está acontecendo com as democracias ocidentais e onde que a gente vai parar. É claro que ser um palestrante não quer dizer que ele faz o programático do partido, mas como que vocês escutaram essas ideias, como que vocês ouviram o que ele tinha para dizer, como vocês interpretaram? E completo, o Missão, a gente pode considerar que no futuro pode ser o primeiro partido pós-liberal do Brasil? Pós-liberal, achei uma definição interessante, pode ser. Agora, nós somos defensores da democracia, mas ao mesmo tempo críticos, né? A gente vê que é um sistema profundamente em crise no mundo inteiro, né? Porque o populismo é muito forte, porque infelizmente as pessoas têm uma visão de curto prazo que favorece líderes populistas e que são autoritários e que ascendem o poder por meio da democracia e depois minam seus próprios instrumentos. Então, é um sistema profundamente falho. Eu não tenho o discurso que, aliás, nesse sentido, o discurso sobre democracia por parte da esquerda e do centrão é muito parecido, né? Como se não tivesse defeitos, como se fosse a maior maravilha do mundo, e é um sistema que tem muitos problemas, né? No Brasil, estruturalmente, a gente tem o próprio centrão, que é um problema da democracia, que nós temos instrumentos para combater, e nós temos propostas para combater no Partido Missão, a extinção dos menores municípios que não se sustentam, que são redutos eleitorais do centrão, a criação de uma classe média robusta, que eu acho que é uma das definições de país desenvolvido, você ter uma classe média robusta, que em regra não vota no centrão, mas eles são um sintoma do desejo de curto prazo de boa parte da população. Não é nem de ter seus problemas resolvidos, mas de ter as suas ansiedades e seus prazeres de curto prazo resolvidos. Tanto que não é incomum você ver um deputado anunciando no município pequeno que vai usar emenda parlamentar para financiar um show de sertanejo e a população achar maravilhoso quando 50% da cidade não tem saneamento básico. Né? Então, e aplaudidas, assim, primeiro que são artistas que não precisam de dinheiro público, que já são grandes, que já são famosos. E aí você tem, assim, centenas e centenas de prefeituras que você tem um convênio, digamos assim, do deputado com esse artista e é aplaudido pela população. Isso é um problema da democracia que precisa ser endereçado, né? A gente não pode simplesmente tratar isso como um tabu, né? A gente não pode simplesmente considerar que, olha, quem tem críticas a fazer a democracia, quem não acha que a democracia é perfeita porque quer dar um golpe de Estado. Não é o caso, né? Esse é um pensamento raso e superficial. Então, acho que a presença do Curtis Yarvin faz parte desse debate profundo sobre críticas à democracia, como é que a gente pode melhorar, porque já, digamos assim, as críticas à democracia não começaram agora, né? O Churchill já dizia que é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros. Então, a gente precisa pensar hoje no sistema democrático como que a gente faz para solucionar esses vícios. Uma das propostas que a gente tem defendido é a lei de responsabilidade gerencial, né? É o gestor público que não entrega indicadores mínimos ou que entrega indicadores piores do que ele recebeu, ficar inelegível, ficar ficha suja, como hoje ficaria alguém que comete crime de responsabilidade e sofre impeachment, né? Então, são vários mecanismos, são vários debates que a gente precisa fazer, porque a população, ela pensa, digamos assim, ideologicamente, quando vai votar para presidente, né? É um alinhamento que ela tem. Agora, quando vai votar para deputado, primeiro que boa parte não tem noção ou não vota para deputado, o número de branco e nulo para deputados é muito maior do que para presidente. E olha que o número para presidente já é alto, né? E depois que muitas vezes ele vai votar num deputado do centrão que vai colocar dificuldade no governo do presidente que ele votou, né? Então, isso mostra uma deficiência do sistema que a gente precisa solucionar, mesmo porque foi uma coisa que eu disse recentemente, bom, eu sempre digo no plenário da Câmara, né? A maioria não lê o que vota. Porque o que interessa é se o governo está pagando emenda, se não está pagando emenda, né? E esse é um problema que a gente precisa, que o eleitor não está solucionando sozinho e que a gente precisa pensar numa remodelagem do sistema, né? Essa remodelagem do sistema passaria, talvez, por uma defesa de uma nova Constituição, talvez não a curto e médio prazo, mas a longo prazo, pensando nesse debate que vocês, por exemplo, se proporam a fazer nos congressos do MBL? Não, com certeza. Acho que necessariamente passa por uma nova Constituição.
Em qualquer país desenvolvido, mesmo nos nossos pares, países emergentes, o presidente ou o primeiro-ministro governa com 50% mais um, né? Se ele tem maioria, ele governa. No Brasil, não. No Brasil, você precisa ter 3/5 para você governar, e mais do que 3/5 você precisa ter uma margem de segurança, porque praticamente toda política pública passa por mudar a Constituição, né? 2019, quando eu estive no Japão pela primeira vez, tive a oportunidade de conversar com o ex-primeiro-ministro Taro Aso, com alguns ministros de Estado, e a gente teve essa discussão. Uma das perguntas que eu fiz qual foi a última mudança na Constituição e quantas vezes eles mudaram sua Constituição, né? O ministro Taro Aso me disse: nenhuma. A gente nunca mudou a nossa Constituição desde o período pós-guerra, né? E constituições devem ser rígidas, mas elas devem tratar de temas fundamentais. Por que tudo chega no Supremo? Porque todos os temas são tratados na Constituição, então tudo está sujeito a controle de constitucionalidade. Por isso que o Supremo decide desde quanto os estados vão pagar de juros da dívida com a União, até título de campeonato de futebol, até furto de sabonete, até muro na cidade de São Paulo, que foi feito na Cracolândia. Então, existe um problema fundamental na nossa Constituição, em que o governo precisa ter muitos deputados para governar, né? São 308 para mudar a Constituição, mas ele precisa ter mais uns 50 ali de margem de erro. Então você precisa de 350 deputados para você governar, praticamente 2/3 da Câmara, o que não é funcional, né? O que leva ao aumento de compra de votos de deputado, o que leva ao aumento do número de deputados do Centrão serem eleitos, o que leva a maior parte dos deputados não serem eleitos pela sua ideologia. Em 2019 também, no primeiro ano de mandato, eu conversei com um deputado do MDB, né? E na minha ingenuidade, né, eu fui perguntar para ele: bom, você foi base do governo Fernando Henrique, você foi base do governo Lula, você foi base do governo Temer, você foi base do governo Dilma, agora você é base do Bolsonaro. Eu falei: não, você não acredita em nada? Fica mudando de lado toda hora? Aí ele falou que quem muda de lado é você, né? Porque eu tô sempre com o governo. Você que, dependente do presidente, vai pro governo para oposição. Parece uma anedota, mas a gente escuta muito isso nos corredores do Congresso, então, né? Assim, essa fala é muito representativa do que é o nosso Congresso, né? É um nível de adesismo muito grande ao governo, ao mesmo tempo que impõe uma fatura e cobra um boleto do governo, né?